pouco para a estreia do novo treinador são paulino argentino. Zubeldia vai ficar à frente do seu time pela primeira vez amanhã em jogo válido pela Libertadores da América contra o Barcelona de Guayaquil. As atividades se encerraram na noite dessa quarta-feira. O treinamento começou por volta das 6h30 da tarde aqui no horário de Brasília, lá no Equador, 2 horas antes, por isso que tão tarde se encerraram as atividades do tricolor para esse confronto contra o Barcelona de Guayaquil. E foi a primeira vez que Zubeldia ficou frente a frente com todos os seus jogadores à disposição, já que no treino da segunda-feira, depois da vitória do final de semana em cima do Atlético Goianiense, aqueles que jogaram por mais de 45 minutos fizeram aquele trabalho regenerativo e não foram a campo para as atividades normais. E na terça-feira, quem não foi a campo, quem também não fez um trabalho regenerativo, foi o técnico argentino que cuidou das suas documentações para que tudo ocorresse certinho no Equador na partida contra o Barcelona de Guayaquil. O São Paulo é o segundo colocado do grupo B da Libertadores, que tem o Tajeres como líder, mas isso pode mudar caso o São Paulo vença e o Tajeres empate ou perca do Cobressal. E o treino desta quarta-feira serviu para alguns motivos. Primeiro, para o técnico argentino Zubeldia treinar pela primeira vez com todos do elenco, e talvez o principal motivo serviu para que os jogadores se sentissem um pouco mais confortáveis, né? Na altitude de 4.000 metros lá de Guayaquil, a gente sabe que é possível alguns atletas sentirem alguns sintomas, como dor de cabeça, náuseas, então um trabalho de adaptação é sempre muito bem-vindo nessas ocasiões. Zubeldia vai ter alguns desfalques, aqueles que a gente já conhece que estão no departamento médico do São Paulo. Lucas e Rames Rodrigues não vão participar, não foram relacionados, mas devem voltar já nas próximas rodadas da Libertadores da América. Já Rafinha e Wellington Rato, muito provavelmente apenas depois das oitavas de final. Olha, técnico Luiz Zubeldia, Rafael, Igor Vinícius, Arbolenda. Arboleda, para com esse Arbolenda. Esse negócio de Arbolenda vai trazer má sorte, vai de Arboleda. Tá na história. Ela falou que é lenda sim, eita. É lenda. Campeão da Copa do Brasil, Tá, jogador de Copa do Mundo. Vou falar com aquele nosso amigo tricolor, sabe que ele vai te falar de Arbolenda. Alan Franco, Wellington. Pablo Maia, Seleção Brasileira, viu, senhor Prats? Alisson, Michel Araújo, Luciano. Luciano gosta de ver. Olha, o Palmeiras, o Luciano gosta de jogar clássico. Não, mas é Barcelona hoje. Barcelona. Mas eu já tô pensando no Palmeiras. Que pensando? Hoje é Libertadores, tô pensando lá na frente. Caleri. O Viola gostou da escalação. André Silva tá jogando bola, hein? Viola gostou da escalação. E você, Mari? Eu gosto também, eu gosto. Acho que, bom, o André Silva foi muito bem, né? Pelo menos 2 partidas atrás, vem nessa sequência, acho que tem que ganhar mais ainda espaço, tá impactando no time. Eu gosto da escalação. Rafael Prats. A gente tem de ver, Abel, porque o Zubeldia na LDU, que é esse último trabalho dele, um dos trabalhos marcantes da carreira dele, que ele eliminou o São Paulo no Morumbi, na Sul-Americana, o time em Quito tinha um comportamento, fora de Quito era um outro comportamento. Sim. Era um outro comportamento de marcar mais atrás, de contra-ataque, de saída muito rápida com os ponteiros. Valorizava muito o fator casa. E era um outro elenco, né? Um outro perfil de jogador. Veremos agora no São Paulo, porque hoje a gente viu a escalação, não sei se é uma ideia de ter alguém mais aberto pela direita, como o Michel Araújo mais aberto pela esquerda, é de 3 jogadores no meio mesmo e 3 atacantes, jogadores mais adiantados. Ele tem muitas opções para mudar o time, para variar o time de um jogo para outro. Quais, mas hoje, por exemplo? A gente viu o São Paulo com 3 zagueiros, que não é tão usual, mas contra o Goianiense foi assim que o time começou, por exemplo, né? André Silva e Caleri é uma novidade dos últimos jogos, né? Quando o André Silva chega, era André Silva ou Caleri, né? E o André Silva tem se mostrado que, além de centroavante, é um jogador que pode sair um pouco mais pelos lados. Soluções sem o Lucas, né? Tem o Lucas depois, tem gente para voltar ainda, né? Mas veremos, porque é tudo muito novo, tem o lado de ser uma incógnita, uma novidade, e hoje ele vai dar um primeiro cartão de visitas aí para a gente saber que rumo pode ter o São Paulo com ele na Libertadores. O São Paulino pode esperar é repertório. Porque ele não se apega a uma única filosofia e vai com aquela abraçada até o final. Se ele perceber que as coisas não estão acontecendo, ele vai. Se ele precisar abrir 2 jogadores pelo lado, ele vai. Se ele precisar fechar um jogador pelo meio, ele vai. Ele é um cara que ele vai modificar. Ele não vai ficar insistindo em algo que não vai render muitos frutos, não. Óbvio que tem um processo de adaptação, mas dentro desse processo, se ele perceber que não adianta, não vai,
ele vai buscar alternativas. A gente tem uma tela com um retrospecto do Zubeldia contra o Barcelona, de Guayaquil. Vamos dar uma olhada. Se for o que eu estou pensando, não é muito bom, hein? Zubeldia contra o Barcelona de Guayaquil na última passagem pela LDU. Empate em 2022, 1-1. Derrota em 2023. Ah, mas ganhou uma. No ano passado Ganhou em Guayaquil. Perdeu em Quito e ganhou em Guayaquil, né? Perdeu em Quito, ganhou em Guayaquil? Pelo que não é, LDU 0, Barcelona 1, depois ganhou fora de casa com a LDU. Então é um empate, uma derrota e uma vitória. Sim. E o fator casa? Não, fator casa, esquece isso daí, Abel. O fator casa a gente usa só de vez em quando, não é toda hora também. Sempre. Fator casa, fator casa, não é. Mas na Libertadores é muito importante. A Libertadores, jogar em casa, você traz uma pressão para o adversário. O Barcelona joga em um grande estádio, tem uma grande torcida, apesar do momento de muita desconfiança, até política que o clube vive. O jogo é importante, Abel, porque também é um grupo que o São Paulo tem uma derrota e uma vitória. O Cobressal é o mais fraco da chave, que o São Paulo ganhou no Morumbis. Perdeu do Tadieres em Córdoba. Esse jogo pode significar aí um rumo para o São Paulo tomar depois dos jogos de volta, né? Não define nada hoje, mas pode ser um passo importante para a Perigoso esse grupo, hein? Muito. Até porque o São Paulo perdeu do Tadieres. E aí, em resumo, é Tadieres, Barcelona e São Paulo brigando por duas vagas. Os três têm chance, não tem? Então, São Paulo ganha em Guayaquil, dá um passo bom, hein, Abel? Se o São Paulo ganha em Guayaquil para o São Paulo, é um passo... Não vamos pensar em empate, não. Vamos Porque o ganhar. São Paulo tem mais 2 jogos em casa, né? Contra o Tem 2 jogos em Barcelona casa. e contra o Tadieres. Então vamos fazer o seguinte, para a gente terminar a nossa resenha Já? do Tricolor, eu sei que a Mari Pereira gosta. Gosta. Tal, então vamos dar uns A Mari palpitezinhos. adora. A Mari Pereira e o Calçade adoram esse E quadro. vou abrir um precedente aqui. E... Pode empate, só para testar. Aí, Nath, aí. Olha o brilho. Ela tá quase chorando de emoção. Por gentileza, não. Tá aproxime. quase... Fecha nele. Fecha Não, mas não nele, fecha por muito, não gentileza. fecha muito. Não fecha muito. O negócio de Olha não, isso. não filma muito perto. Mostra o seu Porque é brilho o seguinte, nos olhos. não, o tempo Ó, vai passando, o tempo ele é cruel e é implacável com todo mundo. Vai chegando muito Tá perto. evidenciando muita coisa. Exatamente, Mari. A Dá uma Mari sabe do que eu afastada, estou então. falando Dá uma aqui. afastada. Deixa um pouquinho mais Presta distante. atenção. Não é obrigado a palpitar. Não é? A falar que vai dar empate. Mas pode. Hoje vou você abrir uma se exceção sentir à vontade. para testar, para ver como é que tá o pessoal. Você disse um palpite no off, se você mudar, eu vou te expor aqui. Barcelona e São Paulo jogando em Guayaquil, Correto. tá? André em grande fase. Caleri vai fazer gol. Joga Luciano. basquete, Barcelona? Oi? Joga basquete, o Barcelona? Você está falando só dos jogadores de São Paulo. Por que Você o falou aí do Barcelona mudou de Luciano. técnico? Não, mas não é o Barcelona da Espanha, não. Não, esse é o de Guayaquil, Que aí esse é seria por raiz. 1 a 0. Ah, não, aí é Os da Espanha era raiz. 1-0 só. Meu palpite: Ah. 2-1 São Paulo. Bom palpite. Mari Pereira, Pode empatar. 2-0, São Paulo. 2-0 Mas São pode jogar Paulo. com empate, Maria. Tudo Pode. bem, eu vou deixar para você. Obrigado, Mari. Eu e você já mostramos que ninguém é obrigado a falar que vai dar empate. Pode falar a vitória do Barcelona ou do São Paulo. Eu, 2-1 São Paulo, a Mari, 2-0 São Paulo. Natália, 2-1 São Paulo. Igual o seu. tá Mas vendo? ficou muito São Paulo, eu achei agora, hein? Não, assim, não, ficou todo mundo São Paulo vai ganhar. O jogo é difícil, né? Qual o seu palpite? São Paulo 2-0. Olha! O Barcelona joga Que é vôlei? isso? Eu não trouxe guarda-chuva hoje, não. Não. Vai chover. Vai. Não apostou em empate? Pergunta de novo que eu posso mudar. Livre, espontânea, mas eu quero mais palpites. Depois eu quero mais um. Baseado em que esse seu palpite? O Barcelona de Guayaquil joga vôlei? Não joga vôlei, não. Não joga vôlei, não, mas São Paulo tem um time melhor. Acho que São Paulo, não sei se o quanto animado, obviamente já trabalhado pelo Zubeldia, mas São Paulo tem condição e tem recurso para ganhar o jogo em Guayaquil. E ganhando em Guayaquil, dá um passo bom para tentar a vaga, até para pensar em liderança da chave, que tem muito jogo depois. Eu estou vendo aqui qual que é a equipe na transmissão de hoje. Barcelona e São Paulo. Exclusivo, hein? Rogério Vogan. Exclusivo, 21 horas, hein? Espera no Star Plus. Rogério Vogan na narração. Renata Ruel comentando a arbitragem. Mendel Bidlovski na reportagem. Tá lá. Silas e Vitor Birner. Opa! Então a coisa vai ser boa mesmo. Silas, Vai ser grande vai ser craque Silas, que sempre nos assiste. Um abraço para o Silas. Paulo Silas. Paulo Silas, jogador de bola. Vitor Birner também vai estar? Vitor Birner. Conhece. Destaque nos desfiles do Vai Vai. É destaque também nas transmissões ESPN. É verdade. Estará nessa transmissão. Aquela tela que a gente colocou agora há pouco tinha um erro, corrigiram, é isso? Então vamos lá, agora a tela bonitinha, certinha. Ele perdeu. Ai, Viu? perdeu. Ele perdeu, então. É isso que eu achava. Ó,
2022, empate 1-1. 2023, lembrando que, obviamente, o Zubeldia era o técnico da LDU. Barcelona ganhou as duas. Isso que eu pensei, será que eu tô louco? Porque eu tinha dado uma olhada antes nesse retrospecto e tinha só derrota. Apareceu uma vitória ali, eu falei, então eu me enganei, a gente se engana. A LDU foi campeã equatoriana, né? No final do ano ganhou a final do Del Valle. A LDU, que também ganhou títulos com o Zubeldia, também passando em disputa de pênaltis. A LDU tem um goleiro que é um grande defensor de pênaltis, que é o Alexander Dida Domingues. Então, Alexander o quê? Dida Domingues. Dida? É. Ah, O apelido mas... dele... É apelido? O Dida é apelido ou é o nome? Que eu saiba é apelido, só se virou nome. Ah, tá. Não sei. Numa dessas pode ter virado nome, Abel, mas Não, o então que tá explicado. acontece Por aí... isso que ele é bom, né? Não, e ele nos E ganhou pênaltis apelido é um por fenômeno. isso. Gostou E tanto que foi Ele é um registrado no fenômeno dos cartório. pênaltis. Dida. Ele deu campeão contra o Fortaleza, ele defendeu uma cobrança. O Fortaleza depois perdeu, né, com o Pedro Augusto, mas defendeu a do Brits. E o time é campeão equatoriano nos pênaltis contra o Del Valle, ele defendeu 2 cobranças. É um goleiro que nos pênaltis é um Eu fenômeno. ia fazer a pergunta difícil para você, mas vou poupá-lo. Até porque você me alegrou. Eu dei a opção do empate e você não apostou no empate. Eu ia perguntar para você quem jogou mais, Dida ou Rogério Ceni? Dida ou Marcos? Melhor poupar, melhor deixar para lá, né? Depois eu respondo. Eu tenho que pensar um pouco. Manda no pensar? grupo, Manda no Vou grupo. pensar. Tá bom. Então vamos lá. Já temos o Bira Leal, outro jogo com transmissão ESPN jogo Star é bom Plus. também. Viu, Natália Ferrão? Fortaleza e Boca Juniors. Fala pra Jogaço. Natália. Jogaço. Tô ansiosa por esse jogo desde que saiu o sorteio. Sorteio. E olha quem já está na nossa Aí, tela. aí. Ansiosa pela chegada dele O também. Biratã figura Leal, absolutamente Bira carismática Leal, e talentosa. é bom lembrar, está conosco o Bira, não é para falar de beisebol, Não? não é para falar de judô, Não? não é para falar de futebol americano, Também não. É do que então? Fala é para pra mim. falar de soccer, Opa! futebol. Então vamos lá. Porque o Bira comenta tudo. Impressionante. É o polivalente. Bira, o Informações com o repórter Mendel Bidlovski. Olá, amigos do Sport Center. O São Paulo encerrou a preparação para a partida desta quinta-feira no Estádio Monumental contra o Barcelona de Guayaquil pela Conmebol Libertadores. Nesta quarta-feira, o time fez um treino no estádio do Emelec, rival do Barcelona, o único treino do técnico Luiz Zubeldia, com todos os jogadores do São Paulo à disposição. No treino de segunda-feira, ele contou apenas com os jogadores reservas. Na terça-feira, o argentino estava tirando o visto de trabalho dele, então não comandou o treino. Nesta quarta-feira, comandou a atividade com todos os jogadores à disposição. Luiz Zubeldia, que estreia no comando do São Paulo nesta quinta-feira contra o Barcelona de Guayaquil. Nós conversamos com o meia Alisson, que falou dos primeiros contatos dos jogadores com esta nova comissão técnica intensa, a nova comissão técnica do São Paulo. Foi bem rápida a conversa que nós tivemos com ele no primeiro dia de treinamento ali, mas deu para perceber que vai ser uma equipe bastante competitiva, né? Assim como nossa equipe já é, isso vai nos ajudar, vai contribuir ainda mais para que nós possamos crescer como equipe. Alisson também falou sobre a importância da vitória na última partida contra o Atlético Goianiense pelo Campeonato Brasileiro, depois da saída do técnico Thiago Carpini para o ambiente do São Paulo, pensando também nesta partida contra o Barcelona de Guayaquil. Olha, todos nós estávamos bastante incomodados, né? Porque quando o resultado positivo não vem, ainda mais quando se veste a camisa do São Paulo, você se incomoda. Nós conversamos, né? Sabíamos que precisávamos dessa primeira vitória, porque você iniciar o brasileiro já com 3 derrotas, ainda mais um brasileiro que nesses últimos anos aí, sem dúvida nenhuma, será um dos mais difíceis. O Barcelona de Guayaquil, que já foi 2 vezes vice-campeão da Conmebol Libertadores, não vive bom momento. 6º colocado no campeonato equatoriano, vem de 2 empates na Libertadores. Teve troca no comando técnico. O novo treinador, o argentino Ariel Holan, ex-técnico do Santos, não estará comandando o time. Ele mora na Patagônia, em meio ao paraíso, no meio das montanhas. É uma epopeia para ele vir de lá para cá. Com isso, não estará no banco de reservas o diretor técnico esportivo da equipe do Barcelona de Guayaquil, será o técnico interino para essa partida. Então, Barcelona de Guayaquil e São Paulo, nesta quinta-feira, transmissão ao vivo da ESPN e do Star Plus. Vou te falar agora sobre o São Paulo, qual será o futuro do zagueiro Sabino. Você lembra dele, né? Ex-atleta do Santos, do Sport, chegou para um contrato curto com o São Paulo. O vínculo se encerra em 20 de junho. Ele foi contratado em março, ou seja, 40% do período do contrato já foi vencido. E ele ainda não estreou, esteve no banco de reservas em 3 partidas, contra o Fortaleza, contra o Flamengo e diante do Atlético Goianiense. Existem metas nesse contrato que, se batidas,
prorrogam o vínculo até dezembro de 2024. São Paulo está avaliando a condição física, a condição técnica e a possibilidade de o Sabino ter seu contrato prorrogado, ainda que não bata essas metas. A tendência é que com mudança de treinador, o Sabino possa ser testado dentro de campo. Estou curioso para saber a sua opinião. O que você imagina sobre o Sabino? Ele vai se tornar um bom reforço para o São Paulo ou vai acabar deixando o clube em 20 de junho? Quero contar também que James Rodrigues está em fase final de recuperação de mais uma lesão, já está naquela parte da transição do departamento médico para o campo e a expectativa é de que ele possa ser utilizado contra o Palmeiras, jogo marcado para a próxima segunda-feira no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.